voltamos com Hora da Coruja. E antes de a gente continuar o nosso papo, eu vou mostrar um vídeo para vocês e logo depois do vídeo a gente conversa. I knew a man who once said death smiles at us all. All a man can do is smile back. Ups. Ups, o que aconteceu? Ups. Não teve a legenda, Omar? Não tem problema. Você sabe qual era o vídeo, né? É do filme do Gladiador. Filme do Gladiador. Você sabe, essa hora aí, o imperador... Veja, ó, Gladiador. Gladiador é bom filme para falar de filosofia. Não vai se meter a falar de história desse filme, porque ele é totalmente ficcional. Nem esse gladiador existiu, nada. Mas o problema não é esse. O problema é que, filosoficamente, ele é muito bom. No seguinte sentido. Nessa hora aí, o cara chega pra ele, pro Russell Crowe, ele fala assim, pro gladiador, né? Assim, ó, amanhã nós vamos lutar né? E você vai morrer, né? Você não tá preocupado, você não tá nervoso. Ele vai morrer, né? Até porque ele ia lutar, ele ia enfiar a faca nele agora aí, né? E pra ele lutar ferido, né? E aí o gladiador responde: uma vez um homem me disse a seguinte coisa: quando a morte sorri para nós, o que nos resta senão nós sorrirmos de volta? Né? O que nos resta senão nós sorrirmos de volta? Ele fala. Sim. Quer dizer, se a morte der risada para você, você dá risada para ela. Por que o estoico, ele é um gladiador estoico? Você sabe de quem que é essa frase que ele fala? Essa frase é do imperador Marco Aurélio. Essa frase que ele fala é do imperador Marco Aurélio, né? Que no começo do filme vai aparecer falando a frase. Sim. Por quê? Porque a questão é o seguinte, ó. Eu vivi minha vida. A hora que a morte chegar, ela dá risada, eu dou risada para ela. Por quê? Porque eu tô preparado, inclusive, para ela. E a história do filme é muito estoica pelo seguinte: ele começa o quê? Como um general. Ele depois vai ser, o próprio imperador convida ele para ser o sucessor. Então ele está no topo. De repente, ele perde tudo, né? Ele perde, inclusive, esposa e filho. Ele vai vir escravo, ele é vendido. E depois ele vira gladiador. Então é um alto e baixo. Que se você pegar qualquer pessoa... Se acontecesse com a gente, já cortaria os pulsos na primeira a pessoa cai em frustração. Sem dúvida. E depois cai no quê? Na depressão. No desespero, na depressão. Desespero e na depressão. Sim. O estoico tem a medicina da alma para não cair na depressão, porque ele não se entrega à frustração. Mas não é que ele não se entrega porque ele vai dizer assim, eu vou reagir. Não. Haverão dias melhores. Haverão dias melhores. Não. É simplesmente... Eu estava preparado. Este é o meu destino e eu estou preparado para qualquer coisa do meu destino. Então... Inclusive para a morte, que para a gente é tão difícil. Né? Talvez para nós modernos, contemporâneos, é mais difícil de aceitar a morte. Difícil. Né? O meu avô tinha uma frase estoica para minha mãe. Minha mãe queria uma coisa no Natal, ela queria duas, ele dava só uma e falava assim: com o bom é fácil acostumar. Sim. Com o bom é fácil acostumar. É uma frase estoica, porque o problema é acostumar com o ruim. Então, se você for comedido, você sempre vai estar preparado para acostumar com o ruim. E dessa forma nunca vai estar infeliz? Você nunca vai estar infeliz, por quê? Porque, veja só, quando você não tem dois, você tem um, você curte um. Quando você não tem nenhum, você faz o quê? Né? Você se desespera? Não, você segue aquele caminho, porque alguma coisa naquele caminho é seu. No mínimo, o próprio caminho. Sim. Então você não perdeu. Né? Você não perdeu, aquilo é seu. Então tem sempre alguma coisa que você sabe aproveitar. O grande problema do Epicuro é o quê? Do Epicuro não, do estoico é o quê? É saber se conter. Agora, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: o São Paulo apóstolo, ele tem um pezinho no estoicismo. Daí
a restrição dele em relação ao prazer, né? Sim. Mas não é o prazer estoico no seu sentido filosófico, é o prazer popular. Por quê? Porque ele contém o prazer, mas rapidamente ele percebe que o cristianismo vai lhe trazer um outro prazer, que é o prazer na outra vida. Tá? O estoico nunca troca, o estoico nunca faz uma troca do tipo, eu me contenho agora para ter depois. Não. E nem o epicurista. Não, nem o epicurista, mas o estoico nunca faz isso. Por que eu vou me conter o prazer? É conter o prazer por conta desta própria vida, porque nesta própria vida vai ter altos e baixos. Vai ter altos e baixos, entendeu? Então eu vou estar sabendo. Que é a história do gladiador. Você percebe que ele ele tem em toda o filme, ele tem uma vez só que ele sorri. Que é justamente a hora que o cara vai falar da morte. Porque aí ele fala, pô, bicho, você está brincando comigo. Você mesmo acabou de falar que eu fui de general a escravo, de escravo a gladiador. Você mesmo já mostrou que eu posso passar por qualquer coisa. Então, você está brincando comigo, né? Você vai falar isso para mim, é brincadeira, né? Eu tenho a minha medicina da alma, entendeu? Eu sou um gladiador romano, muito, e portanto, se fui general, faço parte da elite. Se faço parte da elite, eu faço parte dos romanos que são estoicos. Paulo, e o estoicismo e o epicurismo seria uma volta aos pré-socráticos? Seria deixar um pouco Platão de lado, mais o Platão, né, do que o Sócrates, e fazer essa volta aos pré-socráticos, aos elementos, aos primeiros elementos, ao que é uno? Em termos de cosmologia, sim. Por quê? Porque, veja, Sócrates não tem uma cosmologia. Sócrates tem uma filosofia moral. Enquanto que o estoicismo e o epicurismo têm uma cosmologia. Né? O estoicismo vai dizer que tudo é vivo, tudo faz parte do espírito, é o nous grego. Né? Este copo é o nous, eu sou o nous, né? Uma pedra, quer dizer, tudo está vivo, e esse nous, esse espírito do mundo, ele põe um destino. Né? Agora, os epicuristas vão dizer que nada é espiritual, tudo é átomo e vazio. São partículas em movimento, e onde não tem essas partículas em movimento, tem o vazio. Então, é uma cosmologia materialista. Agora, essa cosmologia materialista, ela não é determinista, não tem destino, por quê? Porque esses átomos em movimento, eles estando em movimento, eles podem ir para qualquer lugar, o que faz com que, né, a gente não possa prever para onde se encadeia o movimento. Portanto, não pode prever as ações, né? As ações, inclusive as ações humanas, que vão pôr a liberdade mesmo. Né? Então, é muito interessante que você tenha aí o quê? Né? Uma filosofia que bebe no socratismo, na sua parte moral, mas que tem uma bebida anterior nas cosmologias que vão alimentar o mundo grego, que alimenta o próprio Aristóteles. Sim. Né? Então, falando já em bebida, o Sávio Paiva pergunta, Nietzsche bebeu do estoicismo? Nietzsche sabe muito de pré-socráticos e de gregos e de helenos, mas não por ele ser filósofo, e sim por ele ser filólogo, né, de formação. Então, uma pessoa que estudou muito grego por conta da língua e acaba se encantando com o mundo grego. Mas Nietzsche não vai optar por escolas filosóficas, né? Porque ele está preocupado com outro tempo, com outros problemas. Né? E o Guilherme Gouveia pergunta, o Sêneca orienta a meditar constantemente sobre a morte e a organizar o dia como se fosse o final da batalha. Isso não levaria ao carpe diem de Horácio, ao invés de uma postura mais moderada e resignada? Não. Veja, você não pode confundir o estoico com o resignado. Pode confundir o estoico com o resignado. Resignado é um cara resignado por quê? O que é um cara resignado? É um cara que aceita. Né? O estoico não é que ele aceita, é que ele cumpre. É diferente você aceitar e cumprir. Uma coisa é eu aceitar o destino, outra coisa é eu cumprir o destino. E eles também não queriam sofrer com as emoções, né, para que isso não afetasse o julgamento deles sobre as coisas da vida. Não? Exatamente, para proteger a razão. Sim, para proteger a razão. Porque se eu cair em depressão, Fran,
tudo para mim fica negativo. Sim. E aí, como é que eu vou exercer a minha razão? Como é que eu vou ser racional se tudo fica negativo para mim? Então, eu perco minhas características humanas, inclusive. Então, uma coisa é eu me resignar e assumir, né, o negativismo da vida. Outra coisa é eu cumprir o destino. Esse destino seria também cumprir aquilo que a natureza propôs para a pessoa? Seguir a natureza? No sentido do nous, né? Porque o nous é espiritual e ele é a própria natureza também, né? E ele dá o destino. O que é? Veja só, o gladiador é muito exemplo disso. Ele, como escravo, ele não é um mau escravo, ele é um escravo que cumpre o seu dever, ele cumpre. Como gladiador, ele não é mais ou menos, ele é o melhor, ele cumpre. Sim. Ele não se resigna, ele cumpre o destino, quer dizer, a cada tarefa que ele ganha, ele faz o melhor na tarefa. Ele cumpre o destino, é diferente da resignação. Cumprir o destino é completamente diferente da resignação. Tem muito mais a ver um pouco, por isso que o perguntador aí disse sobre o Nietzsche, né? Porque provavelmente ele está pensando no estoicismo como o amor fati, né, do Nietzsche. Mas aí tem uma outra diferença também. Porque no amor fati do Nietzsche é amor aos fatos. Amor aos fatos. Mas não necessariamente você precisa cumprir aquilo que os fatos determinam. Agora, no caso do estoicismo, não. Né? É cumprir o destino, é seguir o destino. E o principal foco seria sempre ser ético. Essa é uma ética. Cumprir o ethos. O ethos do quê? O ethos do tempo e daquele povo. Aquele povo não tem escravo? Tem. Não sou eu um deles? Então eu vou ser o bom escravo. Uhum. Eu vou ser o bom escravo. Agora, o grande problema é o que é ser o bom escravo. Então veja como os problemas não desaparecem, os problemas teóricos não desaparecem. Né? Eles se colocam de novo. Agora, ora, tenha santa paciência, né? Vamos pensar bem. Uma filosofia dessa na elite romana faz com que os romanos fossem os romanos. Ela que, né? Você pega os romanos, você percebe essa capacidade e fala assim, bom, é muito a ideia, Fran, lá atrás, socrática, de conhece-te a ti mesmo. Mas não no sentido introspectivo, mas no sentido de saber quem você é politicamente, socialmente. Porque você sabendo quem você é politicamente, socialmente, você cumpre o seu destino. Né? Você assume aquilo que você é. É muito isso, né? Legal. O Rodrigo pergunta: o estoicismo. A carta a Meneceu foi escrita por Epicuro? Em que consistiu esta carta? A carta ao Meneceu é uma carta... É a carta da felicidade, É a chamada carta da felicidade, onde Epicuro vai fazer a carta para o Meneceu, né? Mas ele põe ali aquilo que a gente chama de o tetrafármaco, que são 4 remédios para você ser feliz. E aliás, nós podemos fazer um programa falando da carta do Meneceu, porque aí merece um estudo apropriado, né, Fran? Para isso daí, né? Porque aí a carta é uma carta que, apesar dela, o tetrafármaco ser curto, tem implicações aí fantásticas, né? Isso é legal. O Guilherme está perguntando: sábio prolongará a sua vida enquanto dever e não enquanto puder. Esta frase de Sêneca poderia soar modernamente como uma aprovação à eutanásia? Olha, veja só, o negócio da eutanásia. Pensa bem, quem que decide pela eutanásia? São as outras pessoas. São as pessoas. Será que o Sêneca está dizendo que as outras pessoas podem decidir por ele? Foi o Nero que matou o Sêneca? Não foi. O Nero disse para o Sêneca: você está intimado por mim a se matar. Não é? Aí o Sêneca foi lá e se matou. Não foi o Nero que matou. Então, veja, a decisão da morte do Sêneca, no limite, foi dele. É do Sêneca. Ora, isso dá margem para a eutanásia? A eutanásia, o cara que está lá, né? Pouquíssimos casos. Pouquíssimos casos. A não ser que seja que caso? Os casos onde a pessoa decide antes. Isso. Né?
ou nos casos onde a pessoa ainda decide. Mas a eutanásia, em geral, uma boa parte delas são os casos onde a pessoa não decide. Sim. Né? Ou onde a pessoa pode decidir errado. Por exemplo, eu decido que eu quero, se eu ficar de tal modo, eu quero morrer. Só que aí, né, eu fico em tal modo. Aí só que no meio do caminho, descobre-se a cura daquilo que eu tenho. Eu cumpro aquilo que eu decidi antes ou não? Né? Fico aí em julgamento 15 dias, 20 dias, 10 anos. E naquele prazo que eu estou em coma, descobre-se a cura daquilo que eu tenho. Cura o cara ou obedece o que ele escreveu antes, que ele queria morrer se ele ficasse daquela maneira? Como é que faz? Né? Então, essas questões, elas são questões permanentes. E você não tem uma fórmula. Né? Às vezes as pessoas querem ter uma fórmula, que a filosofia dê uma fórmula para ela resolver. Né? E às vezes a filosofia tem uma indicação, mas ela não tem uma fórmula. Então, olha, gente, mas olha, esse néctar é dos deuses mesmo. O interessante é que esse programa aqui, nós também trouxemos, a Fran trouxe aqui também, este fantástico esfumaciado dos deuses aí. E isso, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu estou me sentindo já completamente grego a ponto de fazer coisas helênicas aqui, porque olha, isso aí, eu não sei o que é isso aí está dando um barato na gente aqui, viu, meu? É muito bom isso, não é? Muito bom. Veio direto lá do Jardim de Epicuro também, eles que eu preparam. Eu acho que isso veio das profundezas do Jardim de Epicuro. Eu não sei será que todos os caras do Jardim de Epicuro consumiam esse cheiro? A epicureia está pegando um gosto até mais... mas tá uma delícia esse epicuré, meu Deus do céu. Paulo, o cênico é contemporâneo... Quando eu for no Jô outra vez, eu vou levar esse epicuré pro Jô. Não, além do Jô, não quero que o Jô coma epicureia, por favor. O cênico é contemporâneo de Jesus, inclusive, né? Talvez aí, quer dizer, esse berço do cristianismo já estava sendo plantado ali. Nesse mundo a ideia antigo. da contenção dos prazeres, certamente, né? Certamente. Agora, tomar cuidado com uma coisa, né? Olha, na época, essas várias escolas, que depois você falou que o Justiniano fecha todas as escolas filosóficas, inclusive Sim. os oráculos, né? Mas tem que tomar um cuidado pelo seguinte, que até chegar no Justiniano... São 500 anos. 500 anos. Com mais 500 para trás de filosofia, são 1000 anos de filosofia helênica. Sim. Então, sabe, não é... Não se apaga do dia para a noite. Não se apaga do dia para noite. Tanto não se apaga que nós estamos aqui Sem completamente dúvida. helênicos, né? Agora, veja só, o interessante é que o próprio Marco Aurélio, quando ele foi imperador, ele não sabia... Veja, Marco Aurélio, imperador, portanto, culto... imperador filósofo, quer dizer, tem educação formal e tem educação filosófica, é um cara culto. Mas ele próprio não sabia distinguir, nas várias escolas filosóficas da cidade, quem eram os cristãos e quem eram os epicuristas. Ele se confundia. Para você ver que, do ponto de vista do ambiente, essas seitas e essas escolas, elas tinham coisas muito incomuns, que não se distinguiam aos olhos mesmo dos escolarizados. Não era tão fácil. Né? E faltou falar um pouquinho dos cínicos, né? Não, mas os cínicos, tem que ter um programa para os cínicos só. Mas vamos falar um pouquinho dos cínicos hoje. Não só dos cínicos. E os céticos? Porque o período helenista tem os céticos. Sim. Que, inclusive, no caso dos céticos, tem aquele fantástico problema que eles saem de dentro da escola do Platão. A academia fica cética. Tem que fazer um programa para os céticos. Vamos fazer um programa para os céticos. Os céticos merecem um programa. Não é porque os céticos não acreditam nas coisas que não pode ter um programa. Paulo, seu xará está perguntando como que o Nietzsche se posiciona em relação aos prazeres. O Nietzsche se posiciona em relação aos prazeres. Veja só, olha a sua pergunta, hein? A posição do Nietzsche em relação aos prazeres. Eu espero que seja uma posição decente, né? Veja só, o Nietzsche em relação aos prazeres é muito simples você entender. Por quê? Porque a questão do Nietzsche é o amor fati. O Nietzsche tem ódio mortal daquelas pessoas que choramingam o destino. Ele não é que o Nietzsche quer cumprir o destino, ou o Nietzsche quer se resignar ao destino, nenhuma das duas coisas, porque aí eu faria igual, né? Aos resignados, que são os cristãos,
e aos cumpridores do destino, que são os estoicos. O amor fati do Nietzsche é como é que eu posso viver sem me colocar como fraco e nem como forte? Como é que eu posso ultrapassar essas condições que me trazem a valoração? Por que tudo eu tenho que dar valor? Eu olho para essa coisa, eu dou valor. Eu olho para aquilo ali, eu dou valor. Valorar, para o Nietzsche, é uma coisa muito humana. E o Nietzsche está dizendo a seguinte coisa: nós temos que ultrapassar esta condição humana. Nós temos que ir além do homem. Então o Nietzsche não está invocando, criando problema para este mundo. Ele está querendo sair deste mundo. Tem gente que fala, eu sou nietzschiano. Você não é nietzschiano, não é possível ser nietzschiano. Ninguém pode ser nietzschiano. Por quê? Porque o Nietzsche não tem doutrina, ele nunca falou nada de como que é o além do homem. Ele falou, eu estou insatisfeito. Eu estou insatisfeito com a condição humana. Eu não estou insatisfeito com essa sociedade. Como o Marx. O Marx falou, eu estou insatisfeito com essa sociedade. Não, o Nietzsche falou, eu estou insatisfeito com a minha pele. Eu estou insatisfeito em ser um bípede sem penas. Eu estou insatisfeito em ser humano. Pô, isso é muito mais grave. Insatisfeito em relação a ser humano. Eu quero ir além do homem. Mas por que eu estou insatisfeito em relação a ser humano? Porque o homem valora. Tudo ele põe valor, tudo ele fala assim, isso é bonzinho, isso é malzinho, isso é legalzinho, isso é bacaninha. E aí fala, mas que coisa chatinha, né? O Nietzsche tem isso. E existia algum atrito entre as duas escolas, duas escolas helênicas, o epicurismo e... Nossa, um atritaço, por quê? Porque do ponto de vista da hegemonia dentro do mundo que vai se montando, né? Que é o mundo romano que vai se montando em cima do mundo helênico, é uma briga das elites. É uma briga de elite, não é uma briga popular, é uma briga de elite, porque logo as duas filosofias têm muito professor, muito filósofo. E você vai ter no mundo... Porque veja só, no período helenista acontece uma coisa muito interessante. Alexandria se torna uma cidade de médicos e cientistas. E Atenas se mantém como uma cidade de filósofos. E Roma como a capital política do império. Sim. Então os filhos dos romanos vão fazer filosofia, eles vão para Atenas. Se eles forem médicos ou engenheiros, eles vão para Alexandria. Então você começa a montar duas mentalidades latinas, que até hoje se predomina, né? As ciências humanas e as ciências naturais, como duas correntes de pessoas que pensam diferentes. Inclusive tem esquemas mentais diferentes. Aí essas pessoas voltam e vão exercer influência dentro do Senado romano, dentro das condições romanas. E qual das escolas conseguiu ter mais influência? Veja só, você nunca teve quer dizer, é claro que a figura do Marco Aurélio tem um destaque aí, né? Porque é um filósofo, não é um imperador estoico, é um imperador filósofo estoico. Isso é muito diferente, né? Ele não é um cara que é adepto do estoicismo. Então isso tem um peso, né? O estoicismo tem um peso na elite romana, né? Grande, muito grande, né? Legal. Pronto, nosso programa já chegou ao final, Paulo. Não, mas agora não podemos sair mais embora. Agora não vamos mais embora daqui, porque olha só, tem aí a Epicureia. O Omar vai acabar com o nosso programa assim, sem mais nem menos? Tá, então mais uma perguntinha? Pode ser mais uma perguntinha? Não. Pode. Qual a relação entre o dionisíaco e o hedonismo? Pergunta a Cristina. Essa é uma pergunta. Infelizmente o programa está acabando. Mas veja, a dica, né? Os hedonistas não têm o culto do prazer orgiástico do Dionísio. Porque para quem não sabe, explica o que é o Dionísio. Né? O deus Dionísio, que é o deus do vinho, e que depois os romanos, como a Fran já disse aqui, vai chamar do Baco, né? Que é o mesmo deus, né? E esse deus é um culto do êxtase e das grandes orgias, né? Porque tem a ver com um tipo de religião. Não, o hedonismo é o cultivo do prazer.
Você cultivar o prazer significa você educar-se para que você tenha prazer. Você pode ter muito prazer cortando as suas unhas. Não estou dizendo você porque você não gosta de cortar unha, mas alguém que gosta de cortar unha, por exemplo, a minha filha, ela leva uma caixa e ela fica 4, 8 horas fazendo as unhas dela. Aquilo para ela é um grande prazer. Não é? Ela se educou para tomar aquilo quase como um hobby. Pintar as unhas para ela é como pintar um quadro. É um hobby para ela. Não é? É uma arte. É uma arte. Ela deve ter muito dinheiro para poder fazer isso, mas... Vamos comer epicureia. Paulo, todo mundo está parabenizando pela nossa roupa aqui. Inclusive, isso é verdade, vou falar no ar, você ficou uma gracinha de filósofo. Grego. Adorei, filósofo grego, você tá maravilhoso, com esses lourinhos na sua cabeça, comendo essa epicureia. Se eu fosse você, eu não tirava mais essa roupa. Eu ia para trabalhar com ela. Vocês vão... Agora nós vamos... acho que eu dou aula, que dia que eu dou aula? Sexta-feira. Sexta-feira. Vocês vão me encontrar lá na Rural, já assim. Nem precisa vou sair daqui, já vou indo para Dutra, vou a pé, andando, né, peregrinando, filosofando. Quando você chegar lá na Rural, vou estar assim já. Né? Vou descalço também. Tá muito bonito, pode continuar Nossa, assim. Eu sou muito bonito, já naturalmente. De igreja, então. E comendo uma epicureia, meu Deus. Paulo, então até o próximo programa. E aí, já sabe do que a gente vai conversar no próximo programa? Vamos falar sobre o Epicuro um pouco. Um pouco mais de Epicuro. Né? E os céticos, né? Sim. Cínicos. Os cínicos, olha, os pedidos aqui são vários pedidos para falar sobre os cínicos, sobre Diógenes. Sobre Diógenes. Lotou de e-mail. Falar sobre Diógenes, não pode esquecer de falar sobre Diógenes, não é? Verdade. Então, hoje vamos ficar aqui comendo nossa epicureia até terminar as epicureias. Vamos ficar. Vocês... Nossa, curtindo. Olha, né? O mato cresceu aqui atrás. O Fernando não veio. Esses prazeres aqui que a filosofia nos proporciona. Então, no próximo encontro, gente, nós vamos estar aqui comendo alguma outra coisa, provavelmente coisas tão boas quanto as epicureias, né? E vocês vão estar aí, curtindo um pouco de filosofia. Né? Adorei vocês estarem aí nos vendo, viu? Beijo para todo mundo. Então, beijo, pessoal. Até o próximo programa. Tchau.